E já estamos de volta com o Temperando o Papo. Vamos falar sobre um assunto muito interessante, gente, sobre Peyronie. Você já ouviu falar dessa doença? Olha, popularmente conhecida como a doença do pênis quebrado. Para falar sobre o assunto, a gente recebe ele, que é urologista e geriatra, Dr. Siwishi Fujizaki. Seja muito bem-vindo ao programa, doutor, sempre nos informando com um tema muito interessante, Sim, né? Muito obrigado. É um prazer estar com você. Prazer é todo meu, viu, doutor? Doutor, conta pra gente do que se trata a doença do Peyronie. Sim, a doença de Peyronie é uma doença em que ocorre uma fibrose, né, ou uma calcificação dos tecidos penianos. Essa calcificação, ela faz com que o tecido perca a elasticidade, a flexibilidade. Sim. Então, o pênis, num processo de rigidez de ereção, ela pode ter uma curvatura, que não é obrigatória. Mas com a evolução da doença, ela pode se notar umas formações, tipo um caroço, um nódulo peniano, que pode trazer dores ou não. Essa é a doença. Quais as consequências de Peyronie, doutor? A consequência seria a dificuldade em se manter uma atividade sexual, pela própria curvatura ou também pela falta da rigidez. Então não há possibilidade de ter a relação sexual mesmo? Há possibilidade, há sim. Possibilidade mesmo até pela doença. falta da rigidez, que ela pode comprometer o sistema que faz com que o pênis tenha um enchimento de sangue. Normal. Sim. E em qual idade que acomete os homens, doutor? Bom, a incidência, ela aumenta com a idade, né? Mas a partir do momento do homem que ele tem atividade sexual, ele é passível de ter essa doença. Sim. Mas à medida que a idade vem, aumenta a incidência. Então, a partir Normalmente a partir dos 40 anos. 40 anos tem mais probabilidade, mas se o jovem, o homem já iniciou a sua vida sexual, então já há possibilidade. Exatamente. Tá. Quando a pessoa percebe que está com essa doença de Peyronie, doutor, ela deve imediatamente procurar um médico. Quais os sintomas que ocorrem em seu organismo? Sim, o primeiro sinal, ele começa a notar uma alteração no tecido peniano, né? Ele começa a notar alguns caroços, né? Eventualmente uma curvatura peniana. Então, com o contato mesmo que ele vai perceber. E pela conformação. Começa a se observar que o pênis tem uma tendência a ter uma tortuosidade. Tá, né? Diferente do habitual, né? Porque normalmente... Que seria retilíneo, né? Mais ou menos correto. Agora, quanto mais no início, deve-se procurar o tratamento. Melhor, tá. Pessoas que procuram somente o doutor a partir do momento que já há uma dobra peniana, doutor, o tratamento fica mais difícil? Sem dúvida. Mais difícil entre aspas, né? Vamos colocar desta forma. Porque para o médico não é difícil. Porque o tratamento ele se torna cirúrgico, né? Enquanto que inicialmente ele pode ser clínico, né? Mas quando já tem alterações, muito provavelmente a doença já se apresenta no estágio mais avançado. Daí a indicação cirúrgica se torna mais frequente. Entendi. Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre o tratamento e sobre a cirurgia também, viu? Mas é claro que a gente quer saber se afeta muito o lado psicológico do paciente, né? Que está passando por um problema. De repente ele pode até vir a ter a falta de atividade sexual. A gente vai descobrir daqui a pouquinho sobre a falta de atividade sexual, se é necessária ou não. Mas e aí, doutor, o lado psicológico do paciente é muito afetado? Sem dúvida. Uma vez que a rotina sexual ela é alterada, sem dúvida isso vai envolver o lado emocional que envolve relacionamento. Né? Sim. Sem dúvida. Então, e aí, doutor, precisa também o paciente, além de fazer um tratamento clínico, para resolver a doença de Peyronie, também fazer um tratamento psicológico? Ou, depois de todo o tratamento feito, já não vai ter nenhum problema? Não, o tratamento psicológico é relativo, né? Que uma vez resolvido a parte física, não vai ter problema psicológico. Sim. Né? Sim. E nos casos, doutor, depois que o paciente já fez o tratamento psicológico e de repente já aconteceu dele ter medo de voltar a ter relação sexual e até medo de acontecer essa doença novamente? Sim, pode ocorrer, sim. Principalmente nos casos em que a causa foi uma fratura peniana. Sim. Né? Ou seja, num ato sexual pode ocorrer um rompimento. O nome é fratura. E nesse rompimento há uma hemorragia. Dessa hemorragia que começa a desenvolver essa fibrose. Nem todos os casos desenvolvem fibrose, mas em alguns casos envolvem. Sim. Há algumas posições
que realmente é mais fácil de acontecer essa doença? Sim, existe uma posição que é didática, né, de livros, que seria aquela posição, vamos dizer assim, o homem deitado, né? O homem deitado. Deitado. E a companheira em pé, por cima. sentada em cima porque dele. aí ele não teria controle e eventualmente poderia forçar a região genital. Então, na maioria dos casos, uma dobra. Isso, uma é dessa dobra. maneira que Exatamente. acontece, a dobra, né? Isto. Sim, então, meninos e meninas também de plantão, vamos tomar cuidado, né? Bom, doutor, explica pra gente também sobre os tratamentos. Há tratamentos cirúrgicos, né, e tratamentos que são feitos no consultório. Fala para mim dos dois tratamentos. Sim. Os tratamentos clínicos envolvem medicamentos. Então, mas existem muitas escolas, né, que não adotam o tratamento clínico medicamentoso, porque também não há uma comprovação maior. Mas, de toda forma, existem diversos tratamentos, né? Uso de vitamina E, anti-inflamatórios, corticoides também. Quer dizer, são tratamentos praticamente simples. Sim, mas os resultados não são comprovados. Né? De toda forma, se dá esse tratamento clínico por um período de 1, 2, 3 meses, observando se há melhora. Né? Nesses 3 meses, se não ocorrer melhora, o paciente tem que ficar sem atividade sexual? O ideal seria sim, que não tivesse. Né? Mas isso acontece na prática, doutor? Sim, na prática, acontece com orientação médica, sim. Muitos pacientes ficam sem atividade sexual até se recuperar. Aí a chance de melhorar pelo próprio fato do intervalo, né, de não ter agressão física, a tendência é melhorar. Tá, então o tratamento pode ser dessa maneira, né, com os medicamentos. Sim. E qual a outra maneira, doutor? Bom, quando ele não cede, né, não se consegue essa recuperação, o tratamento é cirúrgico. Né? E a cirurgia envolve cirurgia de pequeno porte até de portes maiores. Sim, e o pós-operatório? Não, pós-operatório é um dia de hospitalização, o dia seguinte retorna à atividade normal. Tá, e ele usa algo para... É uma cirurgia que envolve naturalmente uma cicatrização. Sim. Né? Algum acessório ele utiliza depois da cirurgia? Não, dependendo, existem alguns pontos, né, que são retirados após. Né? Sim. Agora, quando uma pessoa percebe que tem uma curvação realmente que impede a penetração, é hora sim de procurar o médico? Por que de repente as pessoas procrastinam, né? Esperam de repente o problema ser resolvido? E isso não acontece só com homens, acontece com as mulheres, mas sim. É natural que quando envolve o homem, a região sexual, eles realmente demoram um pouquinho. Eles protelam. Protelam, né? mesmo? É normal. É normal. Né? A curvatura peniana, ela pode ocorrer em função de diferentes causas. Né? Se for um processo inflamatório, no início, quer dizer, tratando o processo, há recuperação. Sim. Então, é um tratamento clínico. Agora, se envolver um grau de fibrose, ela não vai voltar a recuperar. Então, aí existem as cirurgias. Né? Então, se a fibrose for de parede, existem as cirurgias para liberar essa fibrose de parede. Tá? Sim. Agora, se ela for mais interna, comprometendo mais tecido no corpo cavernoso, ela deve ser retirada também, esse nódulo, essa fibrose. Que muitas vezes já existe um grau de calcificação, endurecimento maior. E dependendo da extensão, a necessidade de enxertos, né? Tem enxertos? Sim, enxertos artificiais, sim. E aí, enxertos artificiais? Enxertos de pele, seria assim, né? Mas enxertos artificial. De pele. Isso. Tá, mas artificial. Isso. Nossa, doutor, então não vai precisar remover nenhuma parte do paciente para colocar ali, porque se trata de um enxerto artificial. Não existe artificial, exatamente. Com a mesma textura. E né? É seguro também? Sim, totalmente seguro. E depois fica visível, doutor? Não, é tudo interno, né? Tudo interno. Isso. Tá, e palpável? Fica palpável? Dá para perceber a diferença? Ou... Dependendo do grau, né, da extensão, é ligeiramente palpável, sim. Tá, ligeiramente palpável. Isso. Agora, o que é importante é que nos graus mais avançados, o enxerto não vai conseguir dar uma condição de rigidez, de uma ereção peniana. Tá? Aí, então, há uma indicação de uma prótese peniana. Nossa, então tem que colocar uma prótese. Para poder ter a condição então, sexual. O problema é sério, né? Sim, se deixar evoluir, sim. Então teria duas condições. A correção da fibrose, né, de Peyronie, mais o implante de prótese. Tá. Mas é realizada no mesmo ato. Explica para o pessoal fisiologicamente, doutor, de uma maneira bem simples, do que se trata a fibrose. A fibrose o tecido normal é uma reação natural do tecido. Então, quando existe um processo inflamatório, existe uma migração de células, né, de tecido de defesa do organismo.
Quando o processo é mais prolongado, essas células se tornam... há uma formação de fibras, né? Um tecido mais endurecido. Dá a sensação de nódulos? Sim. Localizado, sim. Tá, né? localizado. E com o passar do tempo ainda há a calcificação, deixando o tecido mais rígido ainda. Mais duro. Piora ainda a situação, piora a né, situação. doutor? Doutor, a gente quer saber aqui, a gente e os meninos, né, principalmente, querem saber, tem dúvidas sobre a dor. A dor é muito grande? Não, a dor nem sempre é presente, né? De 10 a 15% pode apresentar dores, né? Mas não é obrigatório, não. Tá, mas na hora do ato, a dor, né, doutor? Sim, sem dúvida, pode ter dores. Não obrigatório também. Não obrigatório também. Entendi. Bom, meninos, falamos agora com o doutor Silwichi Fujizaki sobre Peyronie, a doença de Peyronie, que é a doença do pênis quebrado, popularmente conhecido. Olha, tem muitas informações, meninos de plantão. Ó, gravem esse site, saudeh.com.br, que significa saúde do homem, né, doutor? Sem dúvida. Saudeh.com.br. A gente falou aqui com o doutor Silwichi Fujizaki, viu? Para vocês que quiserem mandar dúvidas, tem como mandar dúvidas para o site também, doutor? Perfeito. Nesse tem mesmo como? site, né? No mesmo site, Isso. entre em contatos, mande as suas perguntas. Perfeito. Doutor Silwichi, prazer em revê-lo aqui, viu? Tema muito interessante. Igualmente, Ariane. E agora, bom, a gente vai para o intervalo rápido, espero que vocês, meninos, tenham gostado. Mulherada que está assistindo o programa, informe aí seus companheiros, namoradas, viu? Porque tem aí a doença de Peyronie. Não sai daí não que a gente já volta, tem mais Temperando o Papo para vocês. E na sequência tem horóscopo, não sai daí não, eu já volto.